neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Tá muito fraco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite especial, o Senhor, Ele quer falar conosco. E Ele quer alcançar, né, de forma significativa a nossa vida, porque com certeza ao nos alcançar, Ele irá também alcançar os nossos, né, aquele que nós amamos, porque quando o Senhor Ele nos alcança, Ele nos transforma. E a nossa transformação é a única realidade capaz de transformar aqueles que amamos, né, pelo poder da nossa vida, pelo poder que emana do nosso coração, que vem do Espírito. Eu acho que está um pouquinho de grave, talvez, junto também. Ou diminuir um pouquinho o volume, talvez. Meus queridos, eu queria convidar vocês a abrirem comigo no Evangelho de Mateus. Eu convido a ficarem de pé, porque é um Evangelho. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, 13. Mateus, capítulo 7, versículo 13, amém? Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Palavra da salvação. Você pode se sentar. É uma palavra muito propícia para esse tempo que nós estamos vivendo na igreja. Qual é o tempo que nós estamos vivendo na igreja? Qual é o tempo que estamos vivendo na igreja? Quaresma. E quando nós nos colocamos diante de uma passagem como essa, em que o próprio Jesus, Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, apertado o caminho da vida, e raros os que o encontram. Sabe que quando nós estudamos a vida de alguns santos místicos, muitos santos, Deus deu a graça de ter visões espirituais do purgatório, do inferno. E esses santos nos revelam, através dos escritos da igreja, de que o inferno está cheio de almas. O inferno está cheio de almas, de pessoas como nós, que tinham família, que tinham trabalho, pessoas de bem, honestas talvez. Vou pegar esse que não vai dar microfonia, vai ajudar um pouquinho, eu acho. Pessoas como nós, talvez. Acho que dá para baixar um pouquinho o volume também, padrinho, desse aqui. Que temos as nossas vidas, que somos pessoas boas, mas que não vive um relacionamento com Deus. Santa Faustina diz que no inferno estão almas que não acreditavam nele. Mas não que não acreditava no sentido, eu sei que tem um inferno, eu sei que tem um lugar. Não é nesse sentido. Mas não acreditavam ao ponto de entender que ele é real, ao ponto de saber que eu posso ir para lá.
cuidar com o meu procedimento, se eu não cuidar da minha vida, se eu não cuidar do meu relacionamento com Deus. É um relacionamento com Deus. E aqui nessa passagem, quando nós olhamos o tempo que nós estamos vivendo na igreja, que é um tempo da quaresma, e aí o que nós podemos entender? Eu sempre reflito, sabe, que quem que vai na missa de quarta-feira de cinzas? Na missa de quarta-feira de cinzas é o início do tempo quaresmal. Quem que vem à igreja no dia da missa de quarta-feira de cinzas? São batizados ou são pagãos? Quem são aqueles que vêm a essa missa? São os batizados ou são os pagãos? Quem? Ih, não ouvi. Quem vem na Santa Missa no dia de quarta-feira de cinzas, iniciando esse tempo quaresmal, são batizados ou são pagãos? Gente, vocês estão estudando baixo porque vocês não sabem a resposta, vocês estão chutando porque estão com vergonha. São os batizados, somos nós. Nós que somos batizados, os filhos de Deus. Acho que dá para baixar um pouquinho mais ainda. Os filhos de Deus, aqueles que conheceram o Senhor, aqueles que se relacionam com o Senhor, essas pessoas são aqueles que vêm na missa de quarta-feira de cinzas. São aqueles que desejam se santificar. São aqueles que querem fazer um propósito. São aqueles que desejam o céu. Somos nós, os batizados. E quando nós chegamos na igreja, toda a liturgia, ela está centrada em uma palavra que Jesus diz: convertei-vos e credes no Evangelho. É ou não é? A todo instante, nas nossas respostas às preces, na antífona da liturgia, na hora que é traçada sobre nós as cinzas com o sinal da cruz, o que o ministro, o padre, fala quando ele impõe as cinzas sobre nós? Convertei-vos e credes no Evangelho. E aí, se nós pararmos para pensar, olha que coisa. Se dentro da igreja, se na missa de quarta-feira de cinzas, quem vem aqui são batizados, nós entendemos que Jesus está pedindo conversão para convertidos. É ou não é verdade? A todo instante, do início ao fim da Santa Missa, nos é levado a uma condição, a um clamor. A igreja toda, nessa festa de início quaresmal, nesse momento litúrgico em que toda a igreja se une junto com o Cristo para clamar a cada um de nós, a cada alma: convertei-vos, convertei-vos, crede no Evangelho. Há um tempo que a igreja coloca, há um lugar que a igreja coloca para lembrar isso a nós. A igreja nos propõe 40 dias de preparo para um processo verdadeiro de conversão para convertidos, para aqueles que são batizados. O que Jesus quer nos dizer com isso? O que a igreja, que cuida de tudo que é sagrado, e ela cuida de nós, assim como cuida do santo sacrário, ela cuida de nós, que é o nosso corpo, a nossa alma, que é sagrada para o Senhor. Por que a igreja, mesmo cristãos convertidos, batizados, sentados no nosso banco, o padre, em persona Christi, nos olha e diz: convertei-vos e credes no Evangelho? É preciso converter corações convertidos. E você sabe por que Jesus diz isso? Porque não basta apenas uma conversão externa. Converter é mudar o sentido, mudar o rumo, mudar o jeito. Isso é converter. Quando a gente faz aula de autoescola, né, amiga, né, madrinha? Tá tirando a carteira, gente, em nome de Jesus. Mas quando tem lá, proibido conversão à direita, o que significa? Proibido virar. Converter é virar, é mudar. É mudar o sentido. Então, quando nós entendemos que estamos diante do Senhor, estamos na igreja, batizados, e dizemos o nosso sim, o nosso coração, ele está convertido. Algo em nós está convertido, algo em nós já está mudando, algo em nós já mudou do que era antes, é ou não é? Já mudou o sentido. Mas talvez a sua conversão ainda está no externo. Talvez você mudou o jeito de vestir, talvez você mudou, você já está um pouco mais
crentinho, né? Quando você chega na igreja, ao invés de falar, e aí, mano, beleza? Você fala, a paz de Jesus e o sorriso de Maria. Você mudou o seu verbal. Talvez dentro do seu carro, quando você entra, ao invés de você escutar um funk ou uma música profana, você coloca lá, uma unção de Deus aqui. Talvez você converteu as músicas, o seu gosto musical, você mudou. Talvez antes de comer agora, você mudou o seu jeito e você chama a sua família para a mesa, você reza antes. Então talvez ações externas você tenha mudado, você tenha convertido de algo que você fazia antes. Mas a palavra de Deus nos diz que de nada adianta nós louvarmos o Senhor com os nossos lábios. De nada adianta nós ouvirmos a unção de Deus aqui no nosso carro. De nada adianta nós rezarmos o Pai Nosso antes de comer. De nada adianta a gente entrar na igreja e dar a paz de Jesus pro Márcio ao invés de aí, mano, beleza? Nada dessa conversão externa vai ter mérito e sentido quando nós estivermos diante do Senhor, se o nosso coração não estiver convertido. A palavra de Deus diz em Isaías, o meu povo me louva com os lábios, mas o coração é endurecido, é podre. O que adianta nós virmos aqui bonitinho, sentado em família, né? Tantos casais ali abraçadinhos, os filhos ali, bonitinho. Mas chega em casa, você é o pior da tua casa. Você é o pior da tua casa. Você está aqui na igreja sentadinho, bonitinho, balançando a cabeça de vez em quando você ouve uma palavra bonita, aplaudindo na pregação. Mas teu olho está aqui, ó, vendo a roupa do outro, vendo o horário que o outro chegou. Não acredito que essa pessoa está na igreja. Meu Deus do céu, olha o fulano, olha. Coração podre, endurecido, que precisa ser convertido. De nada adianta, eu não estou falando que a conversão externa não é necessária. Ela é necessária, ela é desejada por Deus. E você começou bem, parabéns. Já há algo em você que sinaliza que você não é mais o mesmo. Mas não serve para o céu. Não serve para o céu mudanças externas. Não adianta você portar uma camiseta de evangelização, uma cruz no peito, um jeito piedoso, levantar as mãos, colocar a mão no coração, cantar, saber as músicas, rezar. Se o seu coração não está convertido ao Senhor, se você não tem relacionamento com Ele, aqui Jesus, Ele é muito duro. Mas olha o que Ele fala, eu vou ler de novo. Entrai pela porta estreita. Ele já deu a regra. Ele já disse, entrai pela porta estreita. Se coisas estão acontecendo com facilidade, irmão, muda o rumo, porque não é por aí. Porque a porta é estreita. E aí ele diz, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Jesus está falando, é Jesus. Numerosos por aí entram. Entre aspas, a boiada está entrando por aí. Tem muita gente entrando por aí. Talvez o nosso nome está lá, nessa porteira larga, espaçosa, dos prazeres, do pra mim tá bom assim, eu tô satisfeito com essa missa que eu venho só no domingo, e a conversão do coração? E a confissão? Talvez você venha na missa todo dia. Padre Verlan, há umas semanas atrás, ele fez uma homilia que, olha, mexeu comigo. E quando ele dizia sobre a comunhão, ele falou algo muito pesado. Ele falou assim, para aqueles que estão em amizade com Deus, que buscam a Deus, que estão em estado de graça, que se confessam, que não estão num estado de pecado mortal, a comunhão é salvação. Mas para aquele que está em estado de pecado, a comunhão é veneno. Porque a palavra de Deus diz, aquele que se aproximar do meu corpo e do meu sangue, né? Paulo fala, aquele que se aproximar da comunhão indigno, está comungando a sua própria condenação. Olha que forte. Sabe o que isso quer dizer? Esquece a lei. Esquece a lei. Você não tem que olhar e falar, meu Deus, como a igreja é dura. Meu Deus, a igreja não sabe o que eu tenho passado com esse marido. Eu não posso nem reclamar dele, porque eu estou pecando e daí não posso comungar. E aí eu vou estar distante de Deus, eu vou estar fraca de Deus. Meu irmão, se você quisesse Deus de verdade, você não ia se afastar dele. Você não ia pecar, você não ia ofender o Senhor. E uma vez que isso você faça, porque talvez aquele dia você não estava bem, busque voltar à amizade
amizade com Deus. Busque agradá-lo. Porque é preciso que você venha diante dele e diga: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Sim, nós não somos dignos, nós somos muito pequenos, muito miseráveis. Mas nós temos que estar em amizade com ele. É preciso um relacionamento com ele, para daí sim essa comunhão ser eficaz, ser salvação, ser remédio, ser porta de céu para mim. Mas se eu estou em inimizade com Deus, eu estarei comungando a minha própria condenação. Se eu estou vindo na igreja é porque de alguma maneira Deus faz sentido para mim. De alguma maneira eu conheci Ele e eu quero Ele, então relacione com Ele. Esteja na intimidade dEle, conheça Ele. Não queira viver de qualquer jeito, não queira assumir sua parte do Evangelho. Porque Jesus diz que numerosos são os que por aí entram. E aí Ele continua dizendo: estreita porém é a porta, apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Que nós possamos entender que a cada dia que nós acordamos é uma oportunidade que Deus dá para converter o nosso coração. Há uma oportunidade que Deus está dando de converter o nosso coração, para que, quem sabe, no dia que formos chamados, nós sejamos um desses raros que encontrarão o final da porta estreita, que escolheu a porta, que entendeu qual é a porta e que vai chegar ao final desse caminho e poder estar com o Senhor. Mas é preciso que você também converta o teu coração para motivações corretas, porque senão a sua conversão ela fica manca. Você não pode querer o céu, você não pode querer a conversão do teu coração porque você tem medo de ir para o inferno. Você não pode vir na igreja porque você tem medo de ir para o inferno. Você não pode vir para a igreja porque você quer arrumar um namorado. Você não pode vir para a igreja porque se eu ficar em casa eu vou ter que lavar a louça. Você não pode vir para a igreja porque você quer ser amado. Você quer ser acolhido. Na minha casa ninguém me ama, ninguém me acolhe, então eu quero vir para a igreja para ser amado. Você não pode vir para a igreja porque você quer ser útil. Eu já ouvi isso de muita gente. Eu quero ser útil. Eu quero servir a Deus. Então eu venho na igreja porque eu quero servir a Deus. Não é a motivação de um convertido. Você tem que vir porque você quer o Senhor. Você não pode deixar de faltar um domingo na missa porque senão você não vai poder comungar, porque senão você vai ir para o inferno. Não! Você tem que desejar ardentemente durante todo o seu dia, esperar o momento que você estará diante do Senhor da tua vida. O Deus Altíssimo, Poderoso, que você irá comungar, estará dentro de você. E aí você vai desejar. E meu Deus, como eu vou magoar aquele que está me esperando, que marcou um encontro comigo. Eu não posso perder. Nada desse mundo pode me tirar do encontro que o Senhor do universo marcou comigo. Esse tem que ser a motivação. Esse é um coração convertido. E não um coração que vai porque senão vai para o inferno. Ai meu Deus, é pecado mortal. Ai, eu não vou poder servir no acampamento porque eu não comunguei, porque eu não confessei. Eu não tenho que estar na igreja porque eu tenho que ser útil. Eu não tenho que estar na igreja porque eu preciso servir a Deus. Sabe por quê? Porque um dia que for retirado de você o teu serviço, aquele dia que aquele que te amou dentro da igreja não te amar mais, aquele dia que aquele namorado que você foi arrumar na igreja dispensar você, aquele dia que a amizade que você veio criar na igreja for embora, você desiste. Porque você está aqui para arrumar um namorado, você está aqui para fazer amizade, você está aqui para ser amado, você está aqui para ser útil num ministério. E quando isso de alguma maneira vier a faltar, você vai desistir. Porque você não tem um coração convertido. Você não está aqui porque o Senhor da tua vida é o Senhor da tua história, que você quer amá-lo mais do que a qualquer um. Você quer agradá-lo mais do que a qualquer um. É por isso que todas as missas de quarta-feira de cinza, o Senhor olha para convertidos. O Senhor olha para batizados e fala: convertei-vos. Limpa o teu coração. Limpa o teu coração. Tem tantas passagens que Jesus fala isso, quando ele fala: quando vier ofertar algo para mim diante do altar, se tiver alguém que você não perdoou, se você estiver em perda com alguém, vai, reconcilia-te com o teu irmão, e depois você vem trazer as suas ofertas. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Convertei o teu coração. Seja meu, se relacione comigo de verdade. Queira ser inteiro
cordeiro meu. Existiu um homem chamado São João Batista. Ele foi o maior profeta da história. Ele foi aquele homem que precedeu Jesus, que anunciou Jesus, o Cordeiro de Deus. Aquele ao qual ele disse que não teria honra nem para desamarrar o cadarço de suas sandálias. O maior profeta, São João Batista. Sabe o que ele diz em Lucas 3? Ele olha para aquele povo, que era o povo que ele evangelizava. Era um povo convertido. Era um povo que ele batizou. E sabe do que ele chamou esse povo convertido? Sabe do quê? Raça de víboras. Raça de víboras. É esperado de um pagão ter inimizade com Deus. Não querer seguir a Deus. Não crer em Deus. Mas daquele que buscou, batizou, respondeu com a sua vida, não é esperado. Quem sou eu para poder querer viver da maneira como eu acho? Não, essa parte do evangelho aqui tem tudo a ver comigo, né? Caiam 1000 homens à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e tu não serás atingido. Glória a Deus, esse é o Deus que eu sirvo. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, esse é o Deus que eu sirvo. É ou não é verdade? Pelos prados e campinas verdejantes. É ou não é? Podem os velhos se cansar, os jovens se fadigar, mas aqueles que contam com o Senhor revigoram suas forças, correrão e não se cansarão. Glória a Deus, esse é o Deus que eu sirvo. É ou não é verdade? Mas quando Deus olha e fala assim, antes de você vir entregar sua oferta, reconcilia-te com o teu irmão para depois vir. Ah, não é bem assim. Quando o Senhor olha para nós e pede convertei e crede no Evangelho, ai, não é bem assim. Quando o Senhor, lá em Gênesis, dá a ordem para a primeira família, crescei e multiplicai-vos. Ah, não é bem assim. Hoje os tempos são outros. Quando nós vamos olhando aquilo que talvez nos aperta, que nos pega, não é bem assim. Quando Jesus fala que nós precisamos amar os nossos inimigos, não é bem assim. Esse inimigo é muito inimigo, Deus. É tipo o demônio com você, entendeu? Não dá. É ou não é? A gente vai interpretando as coisas. Então eu assumo parte. E aí eu vou caindo, a minha conversão vai ficando manca. Eu vou parando no meio do caminho. Não é fácil. Jesus, Ele mesmo aqui, eu quero ler essa parte de João. Olha só. Pregação de João Batista, Lucas 3, 2b. Veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. Ele percorria toda a região do Jordão pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, todo monte ou outeiro serão arrasados. Se tornará direita o que estiver torto, os caminhos escabrosos serão aplainados. Todo homem verá a salvação de Deus. E aí ele estava dizendo isso para o povo, usando o livro de Isaías. João estava pregando para o povo. Mas aí dizia, pois, ao povo que vinha para ser batizado por ele. Ou seja, aquele povo que queria. Os convertidos. O povo de Deus. Dizia, pois, ao povo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira iminente? Fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa. E não comeceis a dizer: temos Abraão por pai. Pois vos digo, Deus tem poder para destas pedras suscitar filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortado e lançado ao fogo. Não tem como eu plantar limão e colher melancia. Não tem como eu plantar fofoca,
eu plantar misérias, eu plantar inveja, eu plantar ciúmes, eu plantar preguiça, eu plantar gula, eu plantar egoísmo, eu plantar vaidade e colher frutos do Espírito. Para de destruir a igreja do Senhor. Para de contaminar o corpo místico do Senhor. É isso que João estava dizendo para aquele povo. É isso que João está dizendo para aquele povo. Olha o teu coração. Olha o teu coração. Era um povo que talvez, se fosse nos nossos tempos, estaria aí com a cruz no peito, com uma camiseta bonita de evangelização, diante de João, com boas intenções, querendo o céu. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, todo mundo que está nos assistindo, deseja o céu. Porque senão não estaria gastando um tempo precioso de um domingo à noite para ouvir a palavra de Deus. Não é verdade? Por isso que eu falo que o nosso coração, em muitos aspectos, já está convertido. Em muitas coisas nós já transformamos. Muita coisa já gerou mudança em nós. Mas se as mudanças estão apenas exteriores, cuidado. Muito cuidado, porque Jesus nos fala nesse evangelho que raros são aqueles que encontram o caminho. Raros são aqueles que permanecem no caminho da porta estreita que encontram. E mais raros ainda são aqueles que conseguem chegar no final desse caminho da porta estreita. Queiramos nós ser estes. Porque é a conquista de um grande tesouro. É a conquista da maior riqueza que nós poderíamos ter. Tem uma música linda da Adriana Arides que ela fala: contigo o pouco é tudo e sem ti o tudo é nada. É isso que nós precisamos olhar. Com certeza Deus nos deu muitas bênçãos ao longo da nossa caminhada. Ele vai dando gotas de graças, gotas de misericórdia, para que nós possamos entender que, sim, é por aqui, venham até mim. Mas é preciso que nós estejamos dispostos de converter o coração. Porque só entra no céu aquele que tem um coração como o de Jesus. Só entra no céu aquele que tem um coração como o do Senhor. E Ele passa uma vida toda nos ajudando a entender isso. Nos ajudando a compreender isso. É um processo de santificação. Mas a primeira conversão, a primeira mudança, como o Alex falava no momento do Espírito Santo, é quando nós entramos em contato com a verdade. E ela é imediata. Foi imediato com Saulo. Imediatamente, quando ele tomou contato com a verdade, ele imediatamente mudou de Saulo para Paulo. Quando Jesus estava à beira da praia, olhou para Pedro e o chamou, que estava pescando na sua vida, a palavra diz que imediatamente ele deixou tudo e foi segui-lo. Foi como Mateus e tantos outros. É claro que ao longo deste caminho com o Senhor, ele foi aperfeiçoando. Consegue entender? Ele foi aperfeiçoando essas pessoas. Mas eram pessoas de coração convertido, que não se permitiam mais retroceder. Isso é caminho de santificação. Quando a verdade vem de encontro conosco, há uma conversão imediata e precisa ser assim. Mas depois do acesso, do contato com a verdade, o Senhor vai nos purificando, vai nos santificando. Aí nós vamos entrando num processo de aperfeiçoamento com o Senhor. Mas antes é preciso decidir transformar o coração. E nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos ser sinceros. Porque talvez você que está aqui sentado, e eu volto a dizer, e o meu ouvido é o primeiro perto da minha boca. Nós que estamos aqui dentro dessa igreja, nós podemos ter chegado aqui cheio de boas intenções de estar no céu. Mas o Senhor, Ele olha para nós e diz: eu quero muito que você esteja no céu. Aliás, você está aqui porque eu quero que você esteja no céu. Mas é preciso converter o coração. No céu só entra corações convertidos. Corações que são parecidos com o de Jesus. É preciso que nós nos submetamos a essa condição, para que assim nós possamos nos sentir plenamente felizes. Plenamente felizes. A nossa meta não tem que ser coisas, a nossa meta não tem que ser riquezas. A nossa meta tem que ser o Senhor. Essa tem que ser a nossa meta. E aí o que Ele quiser dar por acréscimo, nós iremos nos satisfazer, porque daí Ele vai saber exatamente aquilo que precisamos. Mas a nossa meta precisa ser isso. Talvez você está aqui, todos os domingos você vem. Talvez você que está aqui
todos os finais de semana você vai na missa. Talvez todos os dias você reza o terço. Talvez todos os dias você faz a lectio divina, a leitura orante da palavra. Talvez todos os dias você ouve música de Deus e chora e se emociona dentro do teu carro. Mas hoje o Senhor olha para você e fala: convertei. Convertei. Olha para você. Olha para você. Mas Senhor, olha que música linda. Olha para você. Mas Senhor, olha para você. Olha para o teu coração. O que é que você tem pensado? O que é que você tem sentido? Como você tem se portado diante de Deus? Como é que você tem se portado como esposa, como mãe, como filha, como profissional? Qual é a disposição que você tem? Qual é as tuas metas? Quais são os seus sonhos? Quando alguém te perguntar lá fora qual é o teu primeiro sonho, a tua resposta imediata é ser rico? A sua resposta imediata é, sei lá, comprar uma casa própria? Qual que é a tua resposta imediata? Precisa ser o céu. É o céu. E se eu precisar perder tudo aqui para conquistar esse grande tesouro, assim eu farei, porque eu já não consigo mais. O coração convertido é aquele que entende que ele não consegue mais suportar, sustentar qualquer outra decisão se estiver longe do Senhor. Se estiver longe do Senhor. Eu quero cantar uma música para vocês. Antes de vocês cantarem juntos, né? Mas eu demorei para escolher a música da pregação, né, Tiago? Eu demorei. Mas eu queria cantar ela para vocês. E que vocês pudessem fazer desse canto a sua oração. Porque eu tenho certeza que assim como o meu coração experimentou essa canção essa noite, a partir dessa palavra, o teu coração também irá passar por isso. Porque quando nós estamos diante de Deus, a gente às vezes olha muito a lei. A lei. Por isso que eu falei, você está aqui por medo de ir para o inferno ou porque você ama Deus, né? Porque na lei diz que se você dormir com uma mulher sendo casado, você está pecando. A lei diz isso, não diz? Sim ou não? A lei diz isso. Mas a graça diz que basta desejar e você já pecou no seu coração. Essa é a lei da graça. A lei diz que se eu matar o Márcio, pegar uma faca, empunhar o coração dele e deixá-lo sangrar até a morte, eu estarei pecando. Sim ou não? Porque eu matei o meu irmão. E eu não posso. Não matarás. Não é isso que diz a lei? Mas quando Jesus veio, ele instaurou a graça. E ele disse que não basta, não é apenas eu pegar um punhal e enfiar no coração do Márcio. Mas se eu desejar o mal para ele, eu estou matando ele no meu coração. Isso é conversão de coração, entende? É a lei, mas que se submete à graça. Nós precisamos voltar nesse lugar da graça. Porque o nosso coração tem saudade desse lugar. Da pureza, sabe? Porque quando nós estamos dentro da igreja com motivações erradas, o olhar torto nos paralisa. A frustração ministerial nos paralisa. A dificuldade no relacionamento familiar nos paralisa. Porque nós estamos com a motivação errada. A nossa conversão é só exterior, não é conversão de coração. Mas quando nós estamos dentro da igreja com um verdadeiro propósito, o olhar torto, a dificuldade ministerial, o fracasso familiar não me paralisa, muito pelo contrário, me levanta, me envolve, me submete à presença de Deus, porque eu entendo que sem Ele nada disso vai ser resolvido. E talvez eu me submeter a Ele é entender que não é no ministério, não é no olhar, entende? Porque eu estou ali por Ele. E eu estou disposto a assumir todas as consequências desse amor, independente de onde ele me levar. E quando nós tomamos a consciência disso, aí sim nós podemos olhar com pureza para Jesus e dizer assim para Ele: estava com saudades de Ti. Estava com saudades de Ti. Eu me afastei
te procurei quando eu mais precisava. E olha que todas aquelas preocupações já não fazem mais sentido, porque na verdade estava com saudades de ti. É Ele. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas aí vem a decisão do coração convertido. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar, na presença. Mas eu voltei, pois eu sei, sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Cante isso pra Ele. Recebe a minha adoração, recebe a minha adoração, meu coração, recebe o meu coração, meu sagrado, é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Vai ficando de pé. Se você tem a Bíblia, pega ela, aperta no peito. E se hoje for o teu desejo, diga a Deus que você não vai mais se contentar com qualquer relacionamento com Ele. Faça uma oração sincera como há muito tempo que você não faz. Esqueça suas dores, esqueça tudo, porque você está diante do Senhor da tua vida. E aqui você se lembrou que é preciso converter o coração antes ainda do exterior. Faça uma oração verdadeira com o Senhor. Rasgue o teu coração diante do Senhor. Exponha a tua saudade. Fala, ai Deus, que saudade de te sentir de novo. Ai Deus, que saudade de sentir a potência da tua presença dentro de mim. Que saudade, Deus, de ouvir a tua voz como antes, de ter um coração puro, de ter um coração humilde como o teu, lá dos primeiros tempos. Purifica-me de novo, Senhor. Converta o meu coração verdadeiramente, porque eu desejo o céu nessa noite e eu não aceito menos do que isso na minha vida. Por isso eu quero mudar o meu relacionamento contigo. Eu quero ser um filho obediente. Eu quero ser um filho que entende que tem um dono. E eu quero viver de acordo contigo, Senhor. E vai cantando pra Ele. Fala, ai Senhor, eu estava com saudade de Ti. Estava com saudade de Ti. Estava com saudades de Ti. Eu me afastei, eu me afastei, não te procurei não te procurei quando eu mais precisava. quando eu mais precisava. Diga a Ele, mas eu voltei. Cante com fé. Mas eu voltei, Pois eu sei que aqui é o meu lugar. aqui é o meu lugar. Mas eu voltei. Cante. Mas eu voltei, Pois eu sei, pois eu sem ti sei não posso ficar. que sem ti não posso ficar.